Esse vídeo é o vídeo mais importante que eu fiz até agora. É o que resume tudo que eu falei até agora. E vai ser um vídeo pequeno, rápido. É o seguinte. Quando eu pego a frase The progress substitute the car for the wagon, a frase está pronta, está certa, e ela tem uma totalidade acabada, que constitui, em Spinoza, uma ideia verdadeira. Por quê? Porque ela tem a essência dela, da construção dela, nela mesma. A diferença da essência em Platão. Então, a essência em Spinoza está na própria ideia. Você não precisa de mais nada para saber que ela está certa. E a essência de Platão, que seria em português a frase o progresso substituiu a carroça pelo carro, também tem uma essência a qual a frase se refere, mas a essência dela não está na frase, está nas alturas de Platão, nas ideias. Então, a frase, você vê que a frase está correta porque ela se remete a essa essência nas alturas e, por um processo que Platão mesmo não esclareceu muito bem, que se chama participação, ela participa da ideia verdadeira. Então não é que exista essa ideia verdadeira lá nas essências, nas alturas, mas ela participa como uma essência como uma frase que se aproxima da essência verdadeira, da frase verdadeira, como seria a frase verdadeira. Então, essa diferença de aproximação é que Platão não consegue explicar, não explica muito bem, e Aristóteles critica Platão por causa disso. É a participação, quer dizer, é a participação que dá a ideia, a certeza de que ela a ideia de que ela está certa e a frase também está certa, por participar dessa ideia verdadeira. No final das contas, resumindo, as duas frases estão corretas, cada uma escrita no seu modo, na sua gramática, mas as duas frases estão corretas e a diferença é que uma se refere à ideia verdadeira em si mesma e a outra se refere à essência de Platão, que estaria distante dos corpos sensíveis, né, da qual a frase faria parte, mas estaria ser uma frase correta por participar da ideia verdadeira, quer dizer, da compreensão da frase, né? Então, o que acontece? Você vê esse processo, né, de construção das duas frases, comparando o modo de construção das duas frases, você vê no processo da construção, esses dois paradigmas, né? Uma a essência da ideia verdadeira e a outra a essência como altura por participação, dando a certeza na frase. Como que acontece esses dois processos? Vamos primeiro no inglês. Você vai construindo a frase em inglês e você já no processo de construção da frase, você já tem o objetivo de construir a frase correta e ter um resultado correto, que é a frase escrita totalmente escrita. Então, aí quando você vê a frase escrita, você tem a certeza de que a frase está escrita certa. Por quê? Porque você fez um rateio da escolha das palavras, da ordem das palavras, do modo de relação entre as palavras e chegou ao resultado final,
que é a frase construída em inglês. E é a frase que te dá certeza de que ela está certa, porque está nela mesma essa certeza. Se não estiver um elemento da frase, uma palavra da frase, não estiver em concordância, numa ordem certa, fazendo parte, construindo a frase como ela é no final, você vai ver que a frase está errada. Mas não é que você vai construindo essa frase de um modo paulatino, como acontece no português. Você vai rateando, você vai equilibrando, balanceando, conjugando e organizando e pá, a frase agora, pronto, ficou pronta a frase está certa sim. Já no português é que entra esse processo de participação que o Platão não esclarece muito bem e Aristóteles critica ele por não fazer isso. Mas o que é o que eu falo do meu modo de pensar, eu pensando e vou falando. Então, assim, eu acho que acontece o seguinte: quando você fala em português e vai montando a frase, é como se esse processo de participação estivesse atuando continuamente sobre você. E você estivesse transferindo o que seria a ideia verdadeira, né, nas essências, nas alturas, no raciocínio, né, para o próprio processo de construção da frase. Então você vai fazer assim: o progresso, rimou, né, artigo com substantivo masculino, o progresso. Por participação, isso aí já remete você para que está certo. Aí você vai para a segunda parte. Na segunda parte, essa primeira se repete, porque ela vai ter que se relacionar com outra palavra e vai se somar dentro de uma ideia correta. Então, é como se eu falasse assim: o progresso substituiu o carro, o progresso substituiu o carro pela carroça. É como se eu fizesse a frase em 4 partes. Por isso a gente vai raciocinando na hora que a gente vai escrevendo a frase, a gente vai raciocinando e já vai combinando os sufixos, os artigos, os plurais, os gêneros, dentro de um raciocínio que você no final se diz: agora está certa a frase, está finalizada. Então, mas só que a gente não tem consciência disso, né? E acho que nem isso acontece, mas é como uma forma de dizer como se dá a construção da frase e a gramática do português. Então é isso que eu estou falando. O progresso substituiu, o progresso substituiu o progresso substituiu o progresso substituiu o carro o progresso substituiu o carro pela carroça. Chegou na frase. Aí a frase está completa e ela participa da ideia verdadeira. Ela tem essa construção assim, paulatina, porque ela tem que ser articulada nos seus elementos através dos sufixos, dos gêneros, dos pronomes, dos sujeitos e tudo mais. Por isso que o modo de raciocinar do português é diferente do modo de raciocinar da gramática inglesa. A gramática inglesa já vai avançando sobre a construção da frase já para chegar já na frase final completa, que vai dar a certeza para o falante que a frase está certa. Agora, no português, ele vai conferindo o progresso, ele vai fazendo aos poucos. Agora, só por curiosidade, eu vou citar um exemplo do avião. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Algumas pessoas... Quem inventou o primeiro avião? Foi os irmãos Wright ou foi o Santos Dumont? Eu gosto de usar esse exemplo porque ele mostra como é o raciocínio latino. O raciocínio latino, ele busca demonstrar as coisas e construir as coisas de uma maneira paulatina, rigorosa, né? Por isso mesmo também vagarosa.
o avião do Santos Dumont, que é o 14 bis, todo mundo fala, não fala não, mas eu olho pro 14 bis, eu nunca ouvi ninguém falar isso não, mas eu olho pro 14 bis e vejo, esse avião é um avião que anda para trás. Por quê? Ele fica com aquele bico, né, da frente que levanta o ar, que levanta no ar e que faz o avião subir. Mas é o bico que levanta primeiro. E depois o avião vai subindo. Então, eu acho que como a latinidade aí no Santos Dumont, é que ele demonstra como é o processo de construção do avião. Como o avião, por que que o avião vai voar? Por quê? Porque ele entra no ar flutuando e vai se elevando. Já os irmãos Wright pegaram o avião e pá, botaram o motor, a asa e mandou ver, o avião voou. Quer dizer, são dois modos de pensar que são completamente diferentes, em que eu estou dando um exemplo que nem tem nada a ver não, mas eu acho que mostra como é que acontece um pensamento e como acontece no outro pensamento. Entenderam? Então, esse vídeo aí é só para mais para mim lembrar do que eu quero dizer, que eu quero construir no raciocínio, mas eu vou botar aí no Facebook aí só para brincar, tá? Tchau.